Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, pastor Miguel, diretamente aqui do estado do Pará. Já estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo o globo terrestre. Hoje é 5 de janeiro do ano de 2026. A primeira live deste ano, né, meus irmãos? A primeira live do ano de 2026. Somos gratos ao Senhor por esta vitória, por esta graça, por esta oportunidade que tem nos proporcionado o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite, a paz do Senhor, ao diácono Evandro Antônio Quirino, aí o canal Louvores Aprovado. A paz do Senhor, a nossa irmã Jussara Costa, diretamente de Bom Despacho, Minas Gerais. Deus continue abençoando a sua serva e toda a sua família. E também a paz do Senhor para a nossa irmã Odete Quirino, serva do Deus Altíssimo. Deus abençoe, irmã Odete, que o Senhor lhe dê saúde, vida e paz. Glória a Deus. E a paz do Senhor ao nosso querido irmão Antônio Carlos, da IPFD de Arapoti. Que Deus abençoe, irmão Antônio Carlos, grandemente. A paz do Senhor, irmão Silas Gomes, da IPFD de Petrópolis. Deus abençoe todos os irmãos aí de Petrópolis. Glória a Jesus. A paz do Senhor também ao nosso irmão David Pereira da Silva. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor ao pastor Adriano, diretamente ali da ilha do Marajó. Deus abençoe o pastor Adriano, irmã André e toda a sua família. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Ornélia Pereira. Glória a Jesus, a paz do Senhor, irmão Benedito Souza, diretamente de Santa Catarina, já nos acompanha nesta live maravilhosa. Glória a Deus. A paz do Senhor aí ao canal A Sua Fidelidade Dura para Sempre. Eu creio que a paz do Senhor para o nosso irmão Valdemir, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para minha filha Miriam Caroline, que já nos acompanha também. A paz do Senhor para a nossa irmã Carla, minha filha Carla, aqui da IPFD do estado do Pará. Deus abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor aí para a Gabi. Que Deus abençoe em nome de Jesus. De Paiva Coelho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. É o missionário. Deus abençoe. Missionário José Omar. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe o missionário grandemente, que já nos acompanha. Para nós é uma honra tê-lo aqui, em nome de Jesus. E a paz do Senhor ao nosso querido irmão Edésio, Simão Edésio Souza Ramos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, a irmã Andréia lá do Marajó. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, Pai do Senhor, irmã Isabel Mendonça. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar para nós ler a palavra de Deus. Nesta segunda-feira, Deus tem uma palavra de vitória para nós. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença estamos apresentando mais uma live e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Toma minha vida em Tuas mãos como instrumento. Usa minha fraca pessoa com poder e autoridade. Que eu diminua e o Senhor cresça, que desapareça eu e a Tua glória apareça, transformando vidas pelo poder da Tua palavra, resgatando as almas e fazendo maravilha no meio do Teu povo. Deus Santo, nesta noite nós Te agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito. Abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, que tiraram esse tempo exclusivamente para ouvir a Sua palavra. Faça maravilha para a glória do Teu nome, que o mal seja derrotado e o Teu povo receba a força para vencer, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a nossa irmã Eliane. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos
Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, nosso Pai. Deus tem a palavra para nós aqui no livro de Daniel, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos começar esse ano, a primeira live. Deus trouxe a palavra aqui no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 22, para a nossa meditação nesta noite maravilhosa. Daniel, capítulo 6, verso 22, que diz assim: leiamos a Santa Bíblia, a palavra de Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção. Aqui está a importância da fidelidade, a importância da confiança, a importância da obediência ao Deus nosso Pai. Glória a Jesus. Que maravilha, que palavra, né, irmãos? Que Deus é esse que nós servimos? Semelhante a esse Deus, meus irmãos, nunca houve nem haverá. Você que me ouve, você que me escuta através desta live, saiba que você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus mediano. O Deus que nós servimos é grande, é maior do que os problemas, maior do que as lutas, maior do que os desafios da vida. Esse Deus é grande, está acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. A importância de ser fiel, a importância de ser obediente, a importância de conservar e guardar a fé nesse Deus que não falha. Deus não falha. Talvez você possa estar me ouvindo e até dizer: mas pastor, e Deus não falha, e por que tanta luta, tanta prova, tanta peleja? Meus irmãos, em nenhuma parte da Bíblia nós vamos ver Deus prometendo nos livrar das pelejas, das lutas, mas é na luta, é na peleja, é na guerra, é na batalha que Ele vai manifestar o poder. Amém? Porque senão não teria graça, não é verdade? Já pensou o tamanho da vitória que Daniel conquistou ali na Babilônia? Quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, maior será, meus amados, a glória para o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Daniel, um jovem, mas Daniel não era um jovem qualquer. Daniel não era como esses jovens de hoje, em pleno século 21, que se deixam, né, meus irmãos, seduzir, que se deixam lubridiar e enganar-se com as coisas deste mundo. Não, Daniel, estamos falando aqui de um jovem temente, obediente, de um jovem que tinha responsabilidade e que não tinha a sua vida por preciosa, mas precioso para ele era honrar o Deus a qual ele servia. Aleluia! E mesmo em terra distante, numa pátria, aleluia, aonde não era a dele, longe da sua nação, mas sempre perto de Deus. Esta era uma das qualidades de Daniel. Amém? Ele podia estar longe do templo, poderia estar longe de Israel, mas nunca longe de Deus. Aleluia! Sempre na dependência do Deus Altíssimo, do Deus glorioso, do Deus Todo-Poderoso. E ali Daniel foi provado. Amém? Daniel foi provado várias vezes, mas hoje nós queremos falar aqui de uma das maiores provas
que ele passou, que ele enfrentou. Não pense você que o diabo desiste fácil. A maior finalidade de Satanás é ver o homem, a mulher, é ver o jovem, a jovem, abandonar a Jesus, abandonar a sã doutrina e se eslamear no pecado. Esse era o propósito dos inimigos de Daniel, porque eles viam Daniel que era diferente. Eles olhavam e viam Daniel com uma vasta sabedoria, um homem sério, um homem responsável. Tudo o que, aleluia, o que cabia a Daniel, meus amados, ele zelava, ele tinha um grande zelo de tudo aquilo que vinha para a sua responsabilidade. Ele cuidava com sinceridade, ele não se vendia, ele não vivia, meus amados, com engano, não, ele tratava as coisas sério porque era um homem de Deus. Daniel não mentia, Daniel não roubava, Daniel não enganava, Daniel, aleluia, tudo o que estava na sua responsabilidade era cuidado com muito zelo. E ali, aquelas pessoas que também tinham cargo no reinado ali, meus amados irmãos, ficaram com inveja de Daniel, queriam que Daniel seguisse os maus exemplos dele, até porque, aleluia, eles não tinham nem como muitas das vezes fazer a sua própria vontade, porque senão estaria, quem sabe, ali muito na cara, né, irmãos? Porque na mão de Daniel tudo era diferente, e ali eles começaram a procurar um jeito de tirar Daniel de cena, porque a verdade que havia em Daniel incomodava eles. A sinceridade que tinha em Daniel incomodava ali aquelas pessoas, aleluia, e eles procuravam um jeito. Como é que pode? Esse aqui, ele é peregrino aqui, ele é forasteiro, ele não é daqui, está aqui como escravo, mas parece que, aleluia, tudo na mão dele torna-se melhor do que da nossa, vamos tirar ele de cena. O diabo quer tirar muitos do céu, o diabo não vai sossegar, é nós que temos que vigiar, é nós que temos que nos esforçar e ter as mesmas qualidades que Daniel tinha. Daniel era fiel a Deus, Daniel era temente, Daniel era obediente e Daniel tinha uma fé inamovível, nada poderia abalar. Tem crente que diz que tem fé, que diz que ama a Deus, que diz que, aleluia, que serve a Jesus, mas enquanto tudo está favorável, enquanto o vento está soprando ao favor, quando começa a soprar o contrário, começa a murmurar, começa a xingar, começa a deixar de congregar, já não vai mais para o culto, já não aparece mais na igreja, já coloca a culpa em A, em B, em C, mas a culpa está em quem deixa de congregar, a culpa está em quem cede e abre espaço para Satanás cauterizar a sua mente. Mas na vida de Daniel não tinha espaço, sabe por quê? Porque ele preenchia todas as lacunas que havia na sua vida com a oração. O crente vence na oração, orando sempre e nunca desanimando da oração. Glória a Deus, glória a Jesus. E ali, meus amados irmãos, o que aconteceu? Eles começaram a procurar falha em Daniel, mas não achavam porque Daniel era fiel. Daniel não era só de aparência, Daniel era crente, Daniel era temente, por dentro e por fora. Ele era sincero, guardava a sã doutrina diante do rei Dário e também longe dele. Ele era a mesma pessoa. Tem pessoas que na igreja quer rotar a santidade, mas lá fora está comendo a carniça do pecado, come a carniça da mentira, da hipocrisia lá fora e vem querer arrotar a santidade dentro da igreja. Só que Deus conhece, Deus sabe tudo. Deus sabia que Daniel era fiel e ele permite, eu quero que você entenda que Deus permite até um certo ponto a provação na vida do crente. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos dá um fardo
maior do que nós não possamos levar. Se ele permite a provação, ele também dá o escape, ele também dá o livramento. Glória a Deus, glória a Jesus. E foi o que aconteceu na vida ali do jovem Daniel, homem de Deus. Começaram a se levantar contra ele, começaram a procurar os seus algozes, já nem faziam mais o seu trabalho, só caçando uma ocasião para destruir Daniel. Mas ali, irmão, eu creio que chegava todos os final do mês ou dos anos, na prestação de conta, o relatório de Daniel sempre ganhava ali nota 10, tudo certinho, tudo ok, tudo organizado. E ali começaram, não, aleluia, vamos ter que dar um jeito de parar este Daniel. Vamos ter que dar um jeito, aleluia, de eliminar, de tirar ele de cena. E ali começaram então a bolar um plano e conseguiram ali, pela lei dos medos e dos persas, um edito assinado pelo próprio rei, que não podia mudar, não podia revogar. E no espaço ali, meus amados, de 30 dias, ninguém poderia adorar outro Deus e nem outra coisa, outro homem a não ser o rei Dário. Este edito, este decreto foi assinado. Aleluia! Preste atenção, irmão, quando o crente, ele teme a Deus, nada assusta ele, nada amedronta ele. Ele confia no Deus que ele serve. Ele prefere colocar a sua vida à risca da morte, mas não nega a Jesus, porque ele sabe que sem Jesus ele não é nada. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E foi o que aconteceu. Ali Daniel começaram a propagar por toda a cidade, né? Olha, no espaço de 30 dias, ninguém pode se curvar diante do outro Deus, ninguém pode adorar outro Deus, a não ser o rei Dário. Glória a Jesus. E quando isso acontece, Daniel continua firme na oração. Ele não servia, ele não adorava o rei Dário, ele adorava o rei dos reis e senhor dos senhores. Tem pessoas colocando desculpa para tudo. Se você for conversar com uma pessoa desviada, ela jamais, é bem pouca que assume o seu erro. A maioria diz assim, não, eu me desviei, deixei Jesus, porque quando a pessoa se desvia, ele não sai somente da igreja, meus amados, ele não sai somente da religião, ele também sai do céu ele troca o céu pelo inferno, ele troca Jesus pelo próprio Satanás. Mas essas pessoas não reconhecem isso, sempre ela tem uma desculpa, amém? É que nem o preguiçoso sempre tem uma desculpa. Ele diz que não trabalha porque não tem ferramenta, não trabalha por causa disso, daquilo outro. Assim é a pessoa desviada. Ela nunca assume que foi ela mesma que decidiu abrir mão do céu, abrir mão de Jesus pelo pecado, pelo mundo, pelo inferno, pela perdição. Se você for conversar com as pessoas afastadas, elas vão dizer, não, eu me desviei, eu era uma bênção, pregava, orava, só que nunca foi convertido, porque se fosse convertido, não tinha deixado Jesus, era um convencido, amém? Eles vão dizer, não, porque levantaram uma calúnia terrível, eu não fiz nada disso, aleluia, me acusaram de adultério, me acusaram de roubo, me acusaram disso, daquilo outro, e eu deixei a igreja, deixei tudo e agora estou no mundo. Que vantagem, que lucro, né, irmãos? Que lucro a pessoa já ter pregado, ganhado almas e perder a sua própria. Amém? Se fosse por isso, Daniel tinha também feito ali, tinha feito um acordo. Ele poderia dizer, olha Deus, tu sabes que não é por minha vontade. Ele tinha até argumento para dizer assim, olha, tu sabes que eu estou em terras estranhas, aqui eu sou escravo, eu não vim para cá porque eu quis, me trouxeram para cá na marra, eu estou aqui como prisioneiro, estou aqui como escravo, então não tem como te adorar, criaram uma lei aqui para me impedir, mas tu sabes que eu te amo, que eu te adoro, eu vou parar, vou ficar quieto esses 30 dias, não vou orar, não vou jejuar, vou ficar somente parado, mas não, aleluia, ele não deixou de orar, sabe por quê?
porque quando o crente para de orar, ele perde a força, irmão. É a mesma coisa quando você para de comer. Para de se alimentar aí uma semana para você ver a diferença. Para de comer, para de tomar água durante uma semana. Talvez você nem aguente, talvez você não vai sobreviver. Amém? Você vai perder força, vai pegar aí um esgotamento físico e é arriscado perecer. Quanto mais tempo passar sem comer, sem tomar água, mais o teu corpo vai ficando desidratado, perdendo a força e enfraquecendo. Amém? Quando Daniel soube do edito assinado pelo rei, ele entrou no seu quarto, aleluia, e começou a orar. E ele não estava com medo não, porque a Bíblia diz que no seu quarto tinha janelas abertas em direção de Jerusalém. Ele orava, lembrando do templo onde Deus tinha feito promessa, dizendo quando aquele povo pecasse, mas que orasse, estendendo as mãos em direção de Jerusalém, aonde quer que eles estivessem, o Senhor os ouviria dos céus. Então a oração de Daniel estava subindo perante a Deus, e ele estava lá orando. Ei, eu quero dizer uma coisa, o diabo procura falha, procura te caluniar, te acusar, te destruir, mas toda vez que ele chega e você está de joelho dobrado, as tentativas de Satanás caem por terra, as ameaças do diabo caem por terra, porque você está ali debaixo do poder da oração, e a mão do Senhor está sobre ti para te guardar. A provação, a tentação tem o limite, e quando chega no limite, aleluia, no teu limite, começa o agir de Deus na tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. E ali Daniel foi pego orando, e ali os inimigos voltaram a toda pressa, avisar para o rei dizendo: vive, ó rei, aleluia, mas no tocante tu assinaste aí um decreto, e Daniel não tem feito caso, não tem te obedecido e nem te honrado, mas durante 3 vezes ao dia ele faz orações ao seu Deus, aleluia. O edito estava assinado, o rei não podia voltar atrás, só tinha uma sentença: jogar Daniel na cova dos leões. Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta confiar no dinheiro, não adianta confiar no prefeito, não adianta confiar no presidente da república, no governador do estado, não adianta confiar no teu pai, na tua mãe, no teu primo, no teu tio, no teu pai, não adianta confiar no homem, confia no Senhor, aleluia. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Você acha que foi fácil para Daniel? Não, mas não tinha outra coisa a fazer, que o crente fiel, meus amados, ele não recua da batalha. Levaram Daniel, o rei Dário tentou fazer alguma coisa, mas não pôde salvar ele da cova. Deus estava com Daniel naquele caminho, Deus permitiu ele chegar até na cova, Deus permitiu ele passar uma noite na cova, mas Deus não permitiu os leões tocarem nele, Deus não permitiu o diabo matar ele, Deus não permitiu ele ser destruído. Passou uma noite tenebrosa, uma noite de luta, de peleja, mas no dia seguinte veio a vitória, cumprindo a palavra que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, naquela situação, jogaram Daniel, taparam ali aquela porta daquela cova com a pedra, e o rei colocou o seu anel, sinete ali, selando que não poderia ser removido até chegar o dia seguinte. E Daniel lá, só que quando Daniel chegou ali, o anjo do Senhor já estava lá, já tinha amansado os leões, aleluia. Os leões ali, meus amados, não puderam fazer nenhum mal a Daniel. A noite foi passando e os inimigos ali fora se alegrando, quem sabe, dizendo: agora o que era de Daniel será nosso, agora não tem mais embaraço para nós, ninguém mais vai nos impedir de fazer aquilo que queria. O diabo quer que o mundo fique sem crente fiel, mas ele, querendo ou não, enquanto Jesus não voltar, vai ter homens e mulheres fiel à doutrina,
para continuar pregando que o homem tem que se arrepender, que o homem tem que ter compromisso, tem que se santificar, tem que dizer não para o mundo, para que tenha uma vida de santidade com Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A noite foi passando, o rei Dário ali não comeu nem bebeu a noite toda, preocupado. Daniel era um homem, aleluia, talvez ele nem estava preocupado porque amava Daniel, quem sabe estava preocupado porque ele não tinha um ministro, e que nem Daniel, os outros nem chegavam aos pés de Daniel. Aleluia, Daniel era um ministro ali do rei, que tudo que ele ordenava ele fazia direitinho, não havia engano, não havia nada errado. Daniel, ele era comprometido com a verdade. E pela manhã bem cedo, o rei Dário se levanta e vai até a cova, e ele chama lá com uma voz meio desesperançosa, né, meus irmãos, sem muita perspectiva. Ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, se por acaso tu ainda estás vivo, aleluia, dá algum sinal aí. Ele imediatamente ele escuta uma voz dizendo: aleluia, vive, ó rei, o meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque em mim foi achado inocência diante de Deus, e perante ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Olha só, irmão, Deus enviou anjo para livrar Daniel. Esta é a hora em que todos ali reconheceram, que o rei Dário reconheceu, que semelhante ao Deus de Daniel nunca houve nem haverá. Então vale a pena, olha aí a grande importância do crente ser fiel. Deus quer que o nome dele seja glorificado, mas muitas pessoas murmuram na hora da peleja, às vezes não passa nem provação, só porque alguém passou ao seu lado e não falou, a pessoa já está murmurando: eu acho que eu não vou mais para essa igreja, porque eu chego lá, parece que ninguém me vê, eu chego lá, ninguém fala comigo, eu vou cantar e ninguém dá glória a Deus, eu vou pregar e parece que ninguém escuta. Irmão, nós não temos aqui para ser ovacionado, nós estamos aqui para ser aplaudido, nós estamos aqui para servir a Jesus. Permaneça firme na doutrina, continua obedecendo a palavra de Deus. As lutas, peleja, tudo aqui um dia se findarão, tudo aqui um dia vai passar. Aleluia. E saiba de uma coisa, que só vai receber a vida eterna aquele que for fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Daniel não olhou para as perseguições. Ele poderia ter dito: mas eu sou tão fiel, e por que eu vou ter que ser jogado nesta cova? Não. Ele foi para aquela cova, mas foi sabendo que aquilo estava acontecendo na vida dele, não era por outra coisa, era porque ele era fiel a Deus. E o diabo queria que ele negasse, queria que ele parasse, queria que ele murmurasse, queria que ele desistisse, mas ele perseverou firme, e o nome do Senhor foi glorificado através de Daniel ali na Babilônia. Foi assinado um edito, um decreto, que todos deveriam honrar, respeitar e adorar o Deus de Daniel. E depois da cova, Daniel prosperou. Ô meu irmão, quem sabe Deus quer te levantar como um pastor, como um pregador, como um missionário, mas toda vez que ele vai te provar, você recua, você murmura, você reclama. Aleluia. Depois da prova, Daniel prosperou e foi reconhecido em todas as províncias da Babilônia que o Deus que ele servia era o único Deus que tem poder de livrar, de guardar o seu povo. Aleluia. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida? Então pare de murmurar quando vem as pelejas. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado pelo seu intermédio? Então pare de reclamar diante das dificuldades. Quantas pessoas que estão aí até deixaram de congregar, desviaram, porque quando a pessoa deixa de congregar, deixa de ceiar, ela está desviada, irmão. Desviou do evangelho. Se Jesus voltar, não vai subir não. Ah, mas eu estou aqui jejuando, eu estou aqui lendo a minha Bíblia,
Só que Deus não recebe jejum de rebelde. Deus não recebe oração daquele que não está na doutrina, obedecendo o seu pastor, que deixa de congregar, deixa de ir para os cultos por causa da rebeldia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, ouvintes, você que me ouve, saiba que a provação na vida do crente, ela é uma oportunidade para você provar publicamente que nada abala a tua fé e que tu não está aqui, aleluia, dizendo que é crente por aquilo que Deus faz na tua vida, mas você é um cristão por aquilo que Deus é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você prova as lutas, é uma oportunidade, as perseguições, as calúnias, as pedradas, é uma oportunidade para você provar publicamente que você não adora a Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. O inimigo vai fazer de tudo para te desanimar, aleluia, vai colocar as propostas. Quantas vezes o diabo tem usado pessoas dizendo que é crente, para dizer as que não tem nada a ver, você usar rede social aí somente para o teu trabalho. Quantas pessoas, irmãos, que Deus sabe que tu tem usado aí o WhatsApp, a rede social do teu parente, quando a coisa pega, não, é só dessa vez para resolver este problema, para falar com este juiz, com este advogado, com fulano que está longe, mas Deus está vendo que você negou o nome dele, você é rebelde, é por isso que as coisas estão dando errado, é por isso que as portas não se abriram, é por isso, aleluia, porque Deus vê, Deus sabe, que você sabe que isso aí é errado, mas você está fazendo, você está se eslameando, você está se lambuzando, aleluia, com a sujeira do pecado. Daniel poderia ter sentado na mesa do rei, comido lá do manjar do rei, mas ele não comeu. Daniel poderia ter ficado sem orar esses 30 dias, aleluia, apesar de conta, ele não estava na sua pátria, ele estava em terra distante, mas o crente, ele é fiel em qualquer lugar que ele estiver, aleluia, ele não nega o nome do Senhor. E Deus mostrou, meus amados irmãos, a grande importância de quem é fiel à sua palavra, de quem tem uma fé pura, de quem é obediente aos seus mandamentos, aos seus preceitos. E ali o diabo foi envergonhado, os inimigos de Daniel foram todos destruídos. Vai chegar uma hora que o próprio Deus vai fazer justiça por você que é fiel. Vai chegar uma hora, viu, meu irmão, viu, minha irmã, você que está injustiçado, e a ver você diga, eu não entendo, o que é que eu devo fazer? Essa pessoa está toda errada, e parece que quem está errado é eu. Ei, permanece na doutrina, permanece orando, jejuando, tem um tempo determinado, a noite vai passar, e no dia seguinte, os teus inimigos cairão por terra. Quem sabe os inimigos estavam festejando, agora é a nossa vez, vamos assumir o lugar de Daniel. De repente, sai alguém batendo em porta. Quem era? Os agentes do rei Dário. Os agentes do rei. Sai batendo na porta dos algozes de Daniel. Quem sabe eles ainda pensam, olha, chegou a nossa vez. Quem sabe o rei vai nos entregar lá as províncias que Daniel tomava de conta, né? Quem sabe agora é nós que vamos administrar, vamos sentar na cadeira que era de Daniel, vamos fazer o relatório que ele fazia, e aquele dinheiro que ele recebia será nosso, aquela bênção que era dele será nossa. E vão todo afoito para lá, todo alegre. Chega lá, sabe quem está sentado lá no lado do rei? Sabe quem era que estava lá? Daniel. Todos se espantaram, todos ficaram pasmados. Como é que pode? Esse homem foi jogado ontem, ele foi jogado na cova dos leões, como é que hoje ele pode estar aqui vivo? Todos nós somos testemunha que a cova foi selada com a pedra, foi tampada com a pedra e selada com o anel do rei, e como ele pode estar aqui? O segredo é porque ele foi fiel a Deus, e o Deus de todo poder e graça livrou ele do poder dos leões. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E o que aconteceu, pastor? Sabe o que foi que eles receberam? A mesma missão que eles deram para Daniel. Eles deram uma missão para Daniel e passar uma noite na cova. Agora o rei disse assim, olha, vocês
e toda a casa de vocês, mulher, filho, filha, toda a parentela, vocês vão fazer a mesma viagem que Daniel fez. Vocês vão ser jogados lá na cova do leão. Será que vocês vão sair de lá no dia seguinte? E a Bíblia diz que foram jogados, e antes de chegarem no fundo da cova, até os seus ossos foram esmigalhados pelos leões. O leão arranca a perna, braço e destrói o inimigo de Daniel. Mas Daniel estava vivo, e a Bíblia diz que nenhum arranhão, nenhuma lesão, nada aconteceu com Daniel, porque Deus não é aquele Deus, irmão, aleluia, que cuida de um lado e do outro, não, o milagre dele é completo, é perfeito, é exclusivo e é total, aleluia. O nome do Senhor foi glorificado, os inimigos foram destruídos, mas Daniel permaneceu firme de pé, porque não negou o nome do Senhor. Sabe por que a tua bênção não chegou, irmão? A tua bênção não chegou, irmã? Porque em vez de você orar, você murmura, você reclama, coloca a dificuldade no irmão, na irmã, no pastor, coloca a dificuldade na igreja, no ministério. Aleluia, eu poderia ter empregado, mas só que esse ministério não concorda que a gente use o Zap no emprego. Se você quiser, pode usar. Só que na hora que tu cair na cova, nem os teus ossos vão sobrar, o leão vai destruir tudo. Amém? Deus não impede, não. Aleluia, Deus não vai chegar e dizer não, ele fala que não pode, ele não quer, mas você quer? Ele não vai te obrigar a servir a ele, não. Como tem pessoas que dizem, não, eu estou trabalhando e eu só estou usando o Zap até eu conseguir o que eu quero. O que você quer? O inferno. Porque quem quer o céu, ele não aceita a proposta do mundo. Não, mas aqui no meu trabalho, Deus sabe, eu só vou trabalhar 3, 4, 5 meses ou 1 ano, até eu comprar uma casa, um carro, ou até eu comprar o que eu quero, e eu vou deixar de usar calça. E se você morrer durante esse período, e se Jesus voltar durante esse período de tempo, você acha que você vai subir para o céu? Você está sendo rebelde, desobediente à doutrina do Senhor. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não vai deixar você mendigar o pão. O salmista já dizia, foi moço e agora estou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus, glória a Jesus. E como é que tem pessoas dizendo, não, eu estou usando calça, porque lá o trabalho, meu patrão exige, você obedece mais o teu patrão do que a Deus. Lá eu estou usando o WhatsApp porque eu preciso comer e trabalhar. Não é nada disso, é porque você é rebelde, você não tem uma vida de comunhão com Deus, você prefere agradar a si mesmo. Se você colocar o teu joelho no chão, Deus proverá o teu sustento. Deus mandou o corvo levar comida para Elias no deserto. Aleluia! Deus deu alimento para Elias quando estava lá no deserto. Ele deu pão e água para ele comer também. Será que ele vai deixar você morrer de fome? Será que ele vai deixar você andar nu? É claro que não. Essa aprovação é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas é só através daqueles que são fiel a Deus, que não murmuram, que não reclamam, mas confia no Senhor. Deposita a sua confiança no Senhor, como Daniel. Olha o exemplo de José, que passou tanta peleja, mas não cedeu ao pecado, permaneceu firme. E qual foi o final, meus irmãos? Foi que Deus exaltou ele a governador do Egito. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus também quer fazer coisas grandes na tua vida. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão. Mais um pouquinho de oração, mais um pouquinho de jejum para vencer. Ah, pastor, mas a ameaça é grave. Mas Jesus é grande para te dar o livramento. Aleluia. Mas pastor, eu preciso sustentar minha família. Caleja o joelho, irmão. Deus vai abrir uma porta para você. Deus conhece o que são dele. Ele não vai deixar você perecer, não. Mas ele não quer ver você murmurando. Continua
guardando a palavra de Deus no teu coração. Como disse o Davi, guardei, ou como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você que é jovem, Deus conta contigo. Não é para você estar na vaidade aí não, na internet, vendo tudo que não presta, fazendo tudo que não deve. É para você fazer a diferença, como Daniel, um jovem cheio da graça, de temor e de sinceridade. Aleluia! Ah, pastor, eu quero fazer uma faculdade. Faculdade é pecado? Não. Mas pode se tornar um embaraço na sua vida se você não for crente de verdade. Daqui a pouco, se você não vigiar, você vai estar concordando com teu professor, dizendo que o homem veio do macaco. Aleluia! Dizendo que o mundo surgiu de uma explosão. E assim sucessivamente. Se você não for temente a Deus, você sai da faculdade desviado, com a mente cauterizada. Mas se você for temente a Deus, talvez nem te aceite lá, porque você vai falar da Bíblia, vai pregar a doutrina. Talvez seja até expulso ou expulsa da faculdade, se você começar a pregar a doutrina e falar para aquele professor satanista, incrédulo, diabólico e ateu, que se ele não se converter, ele não entrará no céu, porque ele não crê em Deus. Talvez você nem consiga terminar a faculdade, porque não vão te aceitar lá. Mas o importante é Jesus te aceitar no céu, do que você fazer a vontade do homem, do teu professor, e ser rejeitado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus amados, aí uma observação: é pecado estudar? Não. É pecado fazer faculdade? Não. É pecado você concordar com o erro e não falar de Cristo. Aleluia! É pecado você começar a andar de mão dadas com o mundo. Louvado, como tem crente aí que representa mais o mundo do que a Deus. Não fala de Jesus, mas está anunciando o mundo com gesto, né? Vai tirar foto, gesto mundano lá no dedo da mão, fazendo sinal, símbolo diabólico, satânico. Isso aí você está sendo um evangelista de Satanás, porque não está representando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é simples, é santa, é pura, é como uma noiva, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Louvado seja Deus. Quantas pessoas aí que se dizem crente, aí tira foto e posta na internet, toda empinadinha. Isso aí é a pombagira que está enganando, seduzindo, é o espírito sedutor. Eu falo aqui sem medo de errar, irmão, porque, aleluia, Deus me tirou lá do mundo, da escravidão que eu vivia, foi para ser ministro do evangelho, não foi para pregar, para agradar carnal, para agradar homem, não. Aleluia, só aceita a palavra de Deus aquele que é de Deus, que ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É gente tirando foto com cara de cachorro, de macaco, de bicho. Você é imagem semelhante de Deus ou você é representante do capeta na terra? Porque nós somos, a Bíblia nos compara com ovelha, não com lobo, com bode, com gato, com cachorro, não. A Bíblia nos compara com ovelha. Ah, pastor, mas isso está duro demais. Isso aí é mentira, é engano de Satanás. Escapa pela tua vida enquanto você pode. Deixa de escandalizar a obra de Deus. Deixa de ser pedra de tropeço na seara do Senhor. Deus conta conosco para resgatar as almas que estão perdidas. Esse aí não é o evangelho de Cristo. Eu tenho a certeza, aleluia, que Paulo não ia tirar uma foto e postar com a cara de lobo na internet. Ele não ia estar postando foto com aleluia, com focinho de cachorro ou de qualquer outro animal, porque ele não tinha tempo para isso. Aleluia, ele era representante de Cristo na terra. Quem olhava para ele lembrava de Jesus, porque ele transmitia a mesma graça no modo de falar, de andar, de vestir, no seu comportamento. Esse é o cristão. O cristão é um embaixador de Deus na terra. Ele é um representante de Cristo aqui na terra. Tudo o que há no verdadeiro cristão é para glorificar o nome do Senhor e não o mundo, não a vaidade. Glória a Deus, glória a Jesus.
E aí é lamentável, e às vezes a gente fica triste. Eu tenho clamado e pedido que Deus desperte essas pessoas, porque se não quer estar no caminho, mas não fique como pedra de tropeço na obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, glória a Deus. Jesus está voltando. Eu sei que muitos não se agradam desta fala, desta palavra. Eu sei que muitos não se agradam desta correção, mas não estou aqui para fazer a minha vontade, e nem a vontade de homem qualquer, mas a vontade do meu Deus, que me arrancou lá das trevas onde eu vivia, para pregar a sua palavra. Aleluia. Então desperta você que está aí, sendo lubridiado por Satanás. Você não ouve o conselho do teu pai, você não ouve o conselho da tua mãe, você é filho rebelde. Toma cuidado, porque de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Isso ele também ceifará. Nós pregamos a doutrina, ensinamos a doutrina, e muitos vêm despregando com as suas maus atitudes, com seus maus propósitos, porque também diz: não, eu também sou da IPFD. Mas você é do céu? Você é de Deus? Se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus, você faz o que Deus manda. Aleluia. Você não está aqui para representar o mundo, você está para representar o céu, porque representante do mundo já está cheio por toda parte. Deus conta conosco. Esta é a palavra, esta é a mensagem que Deus trouxe para nós nesta primeira live do ano de 2026. Acorda, desperta, jovem, obreiros. Aleluia, Deus conta contigo, porque amanhã pode ser tarde demais. A obra não é minha, a obra não é tua, a obra é de Deus. O evangelho que eu prego é de Cristo. E não temerei o que me pode fazer o homem, porque maior é quem está comigo do que aquele que está contra mim. Quem me chamou para pregar o evangelho foi Jesus. E enquanto eu tiver voz, força e vida, falarei desta graça que mudou a minha vida, que transformou e que tem me ajudado. E Deus prometeu que enquanto eu for fiel à sua doutrina, Ele será fiel comigo. Que Deus nos abençoe. Receba esta palavra na sua vida, no seu coração, nesta noite de segunda-feira, em nome de Jesus. Oremos a Deus nosso Pai. Ore comigo nesta noite. Grande Deus, eterno e soberano Pai, te damos graça, Senhor, por esta palavra. Te damos graça, ó Pai, por tudo quanto tu tens feito no meio do teu povo. Esta foi a revelação da tua palavra. Ó Deus, não pronunciei palavras de mim mesmo, mas palavras vindas diretamente do teu trono para a tua igreja. Senhor, o diabo está lutando para tentar manchar a tua noiva, para tentar manchar esta obra, a qual o Senhor tem grande zelo, mas ele não vai conseguir, porque esta foi a obra revelada pelo teu Espírito Santo, para zelar com grande zelo da tua doutrina. Eu te peço, vem com uma espada de fogo, meu Pai, e joga por terra toda pedra de tropeço, todo engano que tem, meu Pai, tentado se infiltrar na tua obra. Vai queimando. Ajuda os obreiros, as obreiras, os pastores. Ajuda a mocidade da tua casa a ser fiel. Eu te apresento neste momento, Senhor, oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai jogando por terra. Eu te apresento esta pessoa que está enferma, que precisa de oração, precisa de um milagre. Toca do alto da cabeça agora até a planta dos pés e vai queimando toda a doença, toda enfermidade da pele, da carne, dos nervos, dos ossos, do sangue. Que esta doença desapareça agora no nome de Jesus Cristo. Satanás, cai por terra, demônio da morte, espírito perverso e assassino, perde as tuas forças, tu que está lutando para tirar esta vida desta pessoa que está entubada nesta UTI, desenganado pelo médico. Vai lá, Senhor, com a tua mão poderosa e muda a história, traz saúde e vida. Repreende o espírito da morte,
Olha esta pessoa que está aí com depressão, neste quarto escuro e isolado, sem perspectiva de vida. Esta pessoa que está aí, meu Pai, com esta corda na mão agora, para tirar a sua própria vida. Diabo, espírito de morte, demônio assassino, perde as tuas forças e cai por terra. Sai desta vida, deixa esta pessoa em paz. Trabalha neste coração, Jesus, faz a obra e entra com a libertação. Salva esta alma e transforma esta vida. Oh, meu Pai, vai tocando esta pessoa que estava fraco, fortalece. Esta pessoa que caiu, levanta, dá vigor aos abatidos, opera tuas maravilhas e confirma a tua bênção, a tua vitória nesta noite maravilhosa. Fica conosco e concede a bênção, a vitória, o que nós te pedimos. Oramos e por fé nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do doce Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a fé de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs. Aleluia. Você que está em falha com Deus, conserta o teu altar. Você que estava fraco, busca o Senhor e Ele te fortalecerá. Você que estava desviado, é tempo de voltar. Jesus conta com você, a obra de Deus, ela precisa de você. Aleluia, volte a santificar a tua vida e produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos que glorifiquem a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique com esta palavra. Eu já me despeço de todos, deixando aqui um forte abraço. Tenha aí uma boa noite e que esta semana seja de vitória. Fique com Deus. Em nome de Jesus, deixe aí o seu like, seu comentário, amém? E ajude este canal a alcançar mais pessoas no Brasil e no mundo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Fique com Jesus. Jesus, aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Jesus Cristo me ouviu e curou a minha dor, atendeu meu pedido, minha família Ele salvou. Minha vida era um martírio quando Jesus me chamou. Hoje eu vivo bem feliz, esqueci o passado de dor. Glória, 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 glória a meu Jesus. Aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Eu cheguei a perder a esperança do futuro da minha vida. Muitas tentativas em vão, muitas ilusões perdidas. Minha vida era muito triste, oprimido e eu bebia. Eu chorava de tristeza, hoje eu choro de alegria. Glória, 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 glória a meu Jesus. Aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Aleluia, Jesus Cristo que transformou minhas trevas em luz. Eu deixei toda a vaidade quando Cristo me chamou. Em troca da humildade, Jesus Cristo me libertou. Eu era um morto-vivo e Jesus me ressuscitou. Jesus Cristo abriu a porta para mim, nunca mais fechou.